quero convidar aqui à frente duas famílias. Eles marcaram para hoje o Mateus Ribeiro Silva e a Narla Santana Alves. Eles que são os pais do Carlos Eduardo Alves Ribeiro. E também Carlos Eduardo de Souza Alcântara e Karine Amália Pimentel Nunes Alcântara. Eles que são os pais do Marcelo Henrique Pimentel Alcântara. Tem um Carlos Eduardo que é o menino, e tem o outro Carlos Eduardo que é o pai do outro menino, né? O Carlos Eduardo, o pai, é pai do Marcelo Henrique, e o Mateus é pai do Carlos Eduardo. Tá? Marcaram bem para o dia certo. Olha só. Se tiver algum familiar aqui, por gentileza, alguma avó, algum tio, algum avô, né? É importante os pais aqui do casal, quem estiver, isso, pode vir, pode estar aqui participando. Isso, que maravilha, Marcelo, bom demais. O Carlos, podem vir. Essa cerimônia é uma cerimônia de família, não é, irmãos? É um ato que é muito bonito. E na verdade nós evangélicos temos muito pouco ato assim de mudança de fase, né? O judeu ele celebra muito a passagem da infância para a adolescência, adolescência para a juventude, e eles têm marcos que definem isso. E esse ato nosso aqui ele é muito importante. Nós vamos estar orando. Quero convidar aqui pastor Gilson, pastor Alessandro, primeiro e segundo pastores da igreja, e eles vão orar, segurar aqui os bebês e vão apresentar esses bebês logo em seguida. Bom, deixe-me ver aqui. O Carlos Eduardo nasceu primeiro. O Carlos Eduardo Alves Ribeiro nasceu no dia 22 de abril de 2025. Está aqui com o Alessandro, né? Está com o Alessandro. E o Mateus e a Narla são os pais, não é isso? E o Marcelo, o bebê... Esse negócio de homônimos aqui está complicado, né, irmãos? O Mateus e a Narla são pai do Carlos Eduardo Alves Ribeiro, que nasceu no dia 22 de abril, que está com o pastor Alessandro. Certo? Então, agora eu vou tampar esse aqui, porque senão faz bagunça. E o Marcelo Henrique Pimentel Alcântara. Mas antes, irmãos, eu quero convidá-los a orarem comigo, apresentando essas crianças ao Senhor. Existem igrejas evangélicas que batizam crianças, e eles alegam que do jeito que o judeu circuncidava o menino, a igreja pode batizar, né? Só que aquela circuncisão era a circuncisão de uma nacionalidade, e detalhe, era só o menino, a menina não circuncidava. Então aquilo lá era para os judeus, uma aliança de Deus com Abrão. No Novo Testamento, nós não temos base bíblica e teológica para batizar crianças, pelo menos nós da Assembleia de Deus não entendemos assim. A gente entende que, a exemplo de Jesus, que foi apresentado no templo com 8 dias, mas só batizou em águas aos 30 anos, né? Se a circuncisão valesse para batismo, Jesus não precisava batizar. Então Jesus batiza com 30 anos, batizado por João Batista. Então nós entendemos que, enquanto criança, os pais trazem o filho, a exemplo de Maria e José, que levaram Jesus ao templo, e os sacerdotes apresentam essa criança ao Senhor. E eu quero então convidar toda a igreja para que nesse ato de fé, Deus esteja abençoando a vida do Carlos Eduardo e do Marcelo Henrique, esses 2 garotos. Eles são bênçãos de Deus. Quem concorda comigo? Praga nenhuma chegará na vida deles. Quem concorda comigo? A mão do Senhor é sobre eles. Amém? Estenda sua mão para cá.
Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, e apresentamos esses dois garotos, esses dois homens, Pai, em formação, e ministramos a sua virtude, que o Senhor esteja abençoando da cabeça até os pés, repreendendo todo o mal, dando saúde, pavimentando o caminho desses homens, a fim de que eles sejam como farol para a geração deles. Nós os abençoamos e os lançamos como flechas para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Queridos, o Marcelo Henrique Pimentel está com o pastor Gilson, né? Vem à frente, pastor Gilson. Ele nasceu no dia 28 de junho. Nós vamos apresentá-lo então agora ao Senhor. Pastor Alessandro aqui à minha direita, com o Carlos Eduardo, dia 22 de abril. Vocês podem levá-los? Vamos? Tá bom assim, Alessandro? Já vi que você não tem as manhas. Amados, simbolicamente aqui nesse púlpito, nós apresentamos esses dois garotos a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode louvar a Deus com uma salva de palmas? Marcelo Pimentel, aqui por gentileza, esteja entregando o do Marcelo e o do Carlos Eduardo, pastor Alessandro, a Bíblia e um certificado. Vamos fazer aquela foto bonita para gerações posteriores? Aleluia, Deus abençoe.